Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma pesquisa Cruzoé Empíricos sobre a disputa presidencial, intenções de voto. Estamos aqui com o Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná, quem fez a pesquisa, o Rodrigo Rangel, diretor da Cruzoé, e o Caio Mesquita, CEO da Acta Holding, que engloba a Empíricos. Vamos aos resultados sem perda de tempo. A pesquisa foi feita em 26 estados, nos 26 estados do Distrito Federal, 162 municípios, entre os dias 14 e 17 de outubro, ou seja, hoje. Grau de confiança 95%, margem de erro 2% para resultados gerais. A pesquisa, como todas as outras, está devidamente registrada no TSE. Resultados. Lâmina 1. Jair Bolsonaro tem 52,9% das intenções de voto contra 33,9% de Fernando Haddad. 9,4% declararam que não votarão em nenhum e 3,8% não sabe. Ou seja, Jair Bolsonaro, segundo a pesquisa do Instituto Paraná para a Cruzoé Empíricos, está 19 pontos à frente de Jair Bolsonaro, está à frente de Fernando Haddad, 19 pontos à frente. Vamos agora para os votos válidos. Nos votos válidos, ou seja, descartando os nulos e os votos em branco, Jair Bolsonaro tem 60,9% dos votos e Fernando Haddad 39,1% dos votos, ou seja, uma diferença de cerca de 22%, né? É uma diferença que bate com a das outras pesquisas, não é, Murilo? Sim. Mas difere um pouco dos resultados regionais, né? Que você também tem feito pesquisas aí para outros clientes. A gente até tem publicado no Antagonista, o Distrito Federal, publicamos hoje Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, inclusive, nos votos válidos, o Jair Bolsonaro ultrapassou os 70%, né? E o Haddad está com menos de 30%, evidentemente. Mas esse número, como é uma média nacional, ele evidentemente conta com o Nordeste. No Nordeste, a gente vai mostrar depois, o Haddad continua forte, embora menos forte do que qualquer outro candidato petista. Você foi o primeiro, o Instituto Paraná, a dar uma grande diferença no segundo turno para o Jair Bolsonaro, enquanto outros institutos davam empate técnico, né? Ou vitória do Bolsonaro um pouco acima do empate técnico, mas uma diferença muito pequena. Vamos lá, como é que primeiro você analisa este resultado, né? E a diferença que você constatou, que você detectou, que foi imensa já na nossa última pesquisa, é essa diferença em relação às outras pesquisas que foram divulgadas no mesmo período. Um dado, Mário, que nos chama muita atenção, que é a primeira pesquisa que nós estamos trazendo aqui, que o Bolsonaro passa na frente dos concorrentes, do concorrente do Haddad, em todos os segmentos. Sexo, faixa etária, escolaridade, europeia, só não no Nordeste. O resto, todos os segmentos, até no ensino fundamental, o Bolsonaro passa na frente. A vantagem do Bolsonaro, ela é gigante, ela é imensa sobre o Haddad. Eu acho que é uma eleição que falta pouco, né? Falta em torno de 10 dias para o pleito, certo? É uma diferença muito difícil do Haddad tirar. Vamos passar os outros resultados, porque aí depois a gente conversa, vamos ouvir o Rodrigo e o Caio a respeito. Olha aqui, a intenção de votos por região. No Norte e Centro-Oeste, o Bolsonaro tem 62,1% e o Haddad 25,1%. No Sudeste, esse número vai a 57,6% para o Bolsonaro, contra 29,6% para o Haddad. 63% no Sul, é a região onde ele tem o melhor desempenho, Jair Bolsonaro, né, enquanto o Haddad tem 24,8% das intenções de voto. E no Nordeste, muito bem, o Haddad ganha, tem 50,9% das intenções de voto, contra 34,8% do Bolsonaro. O que chama atenção no resultado por região é que, apesar do Haddad ganhar no Nordeste, que é o reduto eleitoral do PT, mesmo assim, o Bolsonaro atinge quase 35% das intenções de voto, que podem ser 37% ou, evidentemente, 32%. Mas se for para mais, é um número espantoso,
né? Eu acho que isso se deve principalmente às capitais, né? Exatamente. Nas capitais, teve capitais que no primeiro turno já quase empatou. E o Bolsonaro, o crescimento dele no Nordeste é impressionante. O Haddad, em nenhuma das regiões do país, ele chega a 35%. O melhor desempenho dele nessa pesquisa seria o Sudeste, com 29%. Certo? Quer dizer, o Bolsonaro está fazendo mais do que o Haddad faria nas outras regiões do país. As capitais nordestinas, sempre lembrando que estão muito, muito afetadas pelos altos índices de criminalidade, né? Então, o discurso do Bolsonaro, eu acho que deve ter muito apelo aí, a impressão que se tem, né? Nas capitais principalmente. Mas um outro dado que chama a atenção é no ensino fundamental, tá? Onde 40, ao empate técnico. Vamos tá. Só, deixa eu acabar só de passar essas lâminas e a gente fala, olha aqui. Vamos ver agora por a lâmina 4, por favor, intenções de voto por sexo, aquilo que o Murilo está falando, ele ganha em todas, né? Bolsonaro, no sexo masculino, como já vinha acontecendo, ele tem 59,2% dos votos masculinos e o Haddad tem 31,6%. Nos votos femininos, que aí é que dizia-se muito que seria a grande dificuldade do Bolsonaro, ele já está com 47,4% dos votos femininos, e o Haddad tem 36,1%. Agora vamos ao aspecto, por grau de instrução, que o Murilo estava chamando a atenção. Vejam só, no ensino fundamental está empatado. 43,5% dos cidadãos apenas com ensino fundamental votarão no Bolsonaro e 43,3% no Haddad. Quando vai para o ensino médio, ou seja, à medida que aumenta o grau de instrução, o Bolsonaro vai ganhando terreno. Com o ensino médio, os cidadãos com apenas o ensino médio, até o ensino médio, têm 56,6% de votos para o Bolsonaro e 28,6% para o Haddad. No ensino superior, esse número aumenta ainda mais, vai de 60,4% para o Bolsonaro e 30% para o Haddad. Você estava chamando atenção para esse ponto, né? Para o grau de instrução, a divisão por grau de instrução. Exatamente, fica muito claro que o candidato Jair Bolsonaro ele conseguiu entrar no reduto petista de 4 anos atrás. Ou seja, ensino fundamental. Ensino fundamental e Nordeste. Né? E Nordeste, né? E Nordeste, que é a maior parte. Que é a maior parte. Esse eu acho que é o grande trunfo que o Bolsonaro conseguiu em relação ao Aécio Neves de 4 anos atrás, né? É impressionante. Vamos agora para lâmina 7. Decisão definitiva de voto. Bom, nessa altura do campeonato, é óbvio que esses números seriam altos, mas já eram altos antes, né? Para ambos os candidatos. Eleitores que dizem que a decisão é definitiva, ou seja, que votarão com certeza em Bolsonaro e não mudarão de voto, 90,9%. E esse número, no caso do Haddad, é de 85,4%. Na reta final, é de se supor realmente que haja pouca mudança, né? Vamos para a rejeição, que era muito... O Bolsonaro tinha uma alta rejeição, esse número diminuiu em todas as pesquisas. Hoje, segundo o Instituto Paraná, Bolsonaro tem 38% de rejeição e o Haddad foi para 55,2%. É interessante porque esse número do Haddad se aproxima daquele que, em geral, todas as pesquisas dão, do número de brasileiros que quer a manutenção do Lula na prisão. As pesquisas têm mostrado que são 59% dos brasileiros, ou seja, esse número de rejeição ao Haddad bate, né, mais ou menos, né, com esse desejo da maioria dos brasileiros de manter o Lula na prisão. Aqui eu faço um parênteses, que é o que o Diogo já escreveu na Cruzoé, né? Essa era a aposta do Diogo, exato, que no fim o resultado seria mais ou menos esse. Seria esse. O percentual de votos no Bolsonaro seria algo muito próximo do percentual de brasileiros que deseja ver o Lula na prisão. Vamos agora para a nossa lâmina 9, porque é interessante também, vai dar pano para manga aqui. Entre os eleitores, tanto de Bolsonaro quanto de Haddad, o Instituto Paraná perguntou como é que eles obtêm informações sobre as eleições presidenciais, qual é o principal canal de informação. E vejam só, a internet bate, ou tem um empate técnico, com a televisão. 45% dos eleitores disseram que se informam principalmente através da internet, enquanto 44% se informam através da televisão. Senhores anunciantes, prestem atenção neste número. Nós que estamos na internet merecemos ser melhor tratados. Mas, enfim. Pelos jornais,
5%. Pelo rádio, 2%. E esse número me surpreende, hein, pelo rádio, porque muito brasileiro ouve rádio. 3% disseram que não se informam por canal nenhum e 1% não sabe dizer. Agora, vamos assim, entre só o mesmo tipo de pizza, né? A mesma pizza aí de canal de informação, entre os eleitores do Bolsonaro. Pela internet, 51,1% se informam sobre as eleições presidenciais através da internet, entre os eleitores do Bolsonaro. Televisão, 40%. Jornais, 3,6%. Rádio, 2,3%. Nenhum 1,9%. E aquele pessoal que não sabe, 1,1%. Entre os eleitores do Haddad, olha só que coisa curiosa. A maior parte ainda se informa pela televisão, 49,3%. Internet, 38,4%. Jornais, 5,8%. E rádio, 2,7%. Murilo, do ponto de vista do estatístico, essa diferença que deu aqui entre Bolsonaro e Haddad, entre os eleitores de um e de outro, os eleitores do Haddad se informam mais pela televisão e jornais e o Bolsonaro mais pela internet, né, os do Bolsonaro. Isso quer dizer o que exatamente? Você tem alguma interpretação sobre isso? Não? Olha, pelo próprio perfil, aonde o Bolsonaro tem mais eleitores, é quanto mais escolarizados. Se a gente for ver, através da internet, que se informa mais sobre as eleições, no ensino fundamental 28%, no médio 49%, no superior 63%. Já o Haddad, através da televisão, no fundamental, onde é o melhor desempenho dele, 58,3% na televisão, 41% no médio, 27% no superior. Então fica uma coisa muito clara que esse foi o sucesso até agora da campanha do Bolsonaro. Ele apostou nisso e deu certo. Desde o início a campanha dele é feita pela internet, sim, pelas mídias sociais e pela internet. Outra coisa, assim, fazer um desabafo aqui, Mário, que essa semana criticaram os institutos de pesquisa e tal, os marqueteiros, certo? Teve marqueteiro também que não acreditou nisso. Teve marqueteiro que apostou na televisão, principalmente os ligados ao Geraldo Alckmin, que apostava que o tempo de televisão, que o casamento com o Centrão, resolveria o problema do Geraldo. Eu acho que a mudança de paradigma... E aqui ficou comprovado isso, que a televisão claro, já não fez a diferença que o pessoal do Geraldo Alckmin acreditava que faria. Quer dizer, não fez efeito nenhum. Está clara essa mudança de paradigma, né? Então, talvez agora até com o acesso maior relativamente dos eleitores do Haddad na televisão, talvez agora com o horário político e o Bolsonaro finalmente indo para a televisão, pode ser até que ele consiga avançar um pouco nos eleitores do Haddad, porque para alguns é a primeira vez que eles estão sendo impactados pelas mensagens do Bolsonaro. Pode ser sim. Rodrigo, me conta aqui, como é que você vê essa diferença do ponto de vista político, para além do... Você até pode falar, evidentemente, porque é evidente que o antipetismo está tendo um papel fundamental nessa eleição, mas essa diferença, no caso do Instituto Paraná, de 19 pontos no primeiro turno, né? O que isso expressa do ponto de vista político, na sua opinião? Olha, eu acho que o fator principal, Mário, é justamente o antipetismo, né? Depois de todo o processo, são 4 anos de Lava Jato, com notícias diárias apresentando as vísceras do que foram os anos do PT no poder. E eu acho que, especialmente o eleitor mais esclarecido, o eleitor que tem acesso às informações a respeito da Operação Lava Jato e conhece um pouco melhor os intestinos da era petista, ele tende a reagir mais fortemente à ideia do retorno do PT ao poder. Esse eu acho que é o maior ativo do Bolsonaro. E o Bolsonaro conseguiu aquilo que outros políticos, os políticos de centro especialmente, jamais conseguiram ao longo desse processo. Ele conseguiu simplificar a mensagem e se colocar como o personagem que poderia fazer frente à volta do PT ao poder. E nisso ele alcançou um sucesso tremendo, né? Aí estão os números. Eu acho que, enquanto os adversários, o PSDB, por exemplo, estava se digladiando internamente, Alckmin brigando com Dória para ver quem seria o candidato do partido, achando que a eleição brasileira se resolveria entre 4 paredes numa reunião nos Jardins,
você tinha um outro candidato que estava correndo por fora, na internet especialmente, e entrando na cabeça da grande maioria Aliás, do eleitorado. O Gabeira, na sua última coluna, é muito interessante, porque o Gabeira tem uma visão muito tranquila sobre o que está acontecendo, ao contrário da histeria coletiva, né, que a gente presencia. E olha que o Gabeira tem um histórico de esquerda, né? Enfim, militou. Mas ele conhece o Bolsonaro do Congresso, né? Ele é até cobrado, porque dizem que ele é condescendente, que é uma evidente besteira. Ele disse, olha, a verdade é que tentou-se ignorar, e ele dizia, tentei chamar a atenção para isso, para o fenômeno que estava acontecendo, que eram as chegadas triunfais do Bolsonaro nas diversas cidades, nos aeroportos, né? A presença dele intensíssima na internet, nas redes sociais, né? Enquanto os outros candidatos, como você falou, ficavam nos gabinetes e achando que a televisão ia resolver tudo. Agora, o que me chama a atenção é essa, e a gente já falou disso rapidamente, essa capacidade que o Bolsonaro mostrou de entrar em redutos petistas, seja no caso do Nordeste, principalmente nas capitais, como também no geral, entre os eleitores de renda mais baixa, ou de nível de instrução menor. Você chamou a atenção para a Lava Jato, eu acho que é isso mesmo, Lava Jato, antipetismo, a maioria dos brasileiros quer ver o Lula preso, né? Mas eu tenho a impressão que essa entrada, não sei se você compartilha dessa visão comigo, senão, se você tiver uma outra, por favor, fale. Essa entrada do Bolsonaro nas camadas mais pobres da população e tudo mais, eu acho que se deve agora menos à Lava Jato e mais por causa do seu discurso contra a criminalidade, o enfrentamento mais rigoroso, permitir que os cidadãos possam se armar, possam reagir, né? Como é que você vê isso? Você acha que você tem outra... Eu acho que contribui, mas não acredito que seja, talvez até esteja aí um dado para apurarmos nas próximas pesquisas do Murilo, mas eu sinceramente não sei se esse é o elemento principal, Mário, porque há outros aí que ao mesmo tempo jogam um pouco contra. Por exemplo, quem mora numa favela do Rio de Janeiro tende a ficar preocupado com esse discurso porque se vê, de alguma forma, também ameaçado. Olha, se vierem aqui combater o tráfico de forma tão intensiva como se promete, podemos nós também ser alvos dessa guerra, sabe? Eu não sei em que medida, entre as camadas mais baixas, isso é tão determinante, eu sabe? acho que é um assunto que a ser discutido e averiguado. No entanto, né, Murilo, no Rio de Janeiro, nas pesquisas regionais, eu acho que o discurso é um massacre, né? Eu acho que o discurso justamente pega em todas as camadas, não? Eu concordo com você, Mário. Eu acho que os dois principais discursos que ele entrou nessa camada é o discurso da segurança. As pessoas têm uma expectativa muito grande que vai melhorar, que é o grande problema dessas pessoas. Eu acho que o discurso social dele inexiste. Ele não entrou por causa disso, as pessoas de baixa renda que estão votando nele, não é porque ele vai criar Bolsas Famílias, que ele vai criar programas sociais, e sim por esses dois motivos, o da segurança e o antipetismo. Eu acho que esses são os dois principais votos hoje que as pessoas de baixa renda estão votando no Bolsonaro. São esses dois discursos que ele... porque no Rio de Janeiro ele insiste muito com isso, né? Como? Você pode ver que qualquer entrevista ele procura levar para esse assunto. Ele foi ao BOP, Polícia Federal. Isso, ele está fazendo isso para levar para esse assunto. E até o PT, né? Aliás, é um outro assunto que a gente quer abordar, mudou o discurso, né? Antes Haddad era Lula, Lula é Haddad. Veio o primeiro turno, o PT levou a surra que levou, foi para o segundo, mas enfim, já com um discurso completamente... Já sabendo que o Lula não era exatamente um ativo, né? Agora tentam esconder o Lula, tentam esconder a estrelinha do PT, né? Virou uma bolota, tentam esconder a cor vermelha, parece que apagaram tudo que escreveram sobre o plano de governo, né? E, no entanto, nada disso vai dar resultado, aparentemente, né? Até o momento não deu. E estão tentando emparedar as outras forças do campo mais próximo do PT, né? Com o discurso de que quem não está com o PT está contra a democracia. Até agora, sem sucesso, essa tentativa de emparedar, de trazer, por exemplo, alguns partidos que sempre foram
foram aliados, vide o PDT, o Ciro viajou para a Europa e deixou o Haddad no altar, e ainda houve o episódio do Cid Gomes lá na festa, que era uma festa para o Haddad, e acabou virando uma baita peça de propaganda contra o Haddad, né? E Fernando Henrique, o PT tem tentado, o Haddad tem tentado pessoalmente trazer o Fernando Henrique. E achando que isso faria alguma diferença. Evidentemente não fará, porque existe um voto antissistema também. Exatamente. Se a diferença, o Geraldo Alckmin estaria no segundo turno. Exatamente. Se a diferença, o Geraldo Alckmin estaria no segundo turno. Exatamente. Agora, esse discurso o que eu estava falando da mudança, né, do PT tentando mudar rapidamente de discurso, inclusive incorporando, né, o discurso anticriminalidade, parte desse discurso, ao do Bolsonaro, né, que nunca se viu, né, uma coisa igual. Tem um detalhe aqui que chama muita atenção, que eu vejo a dificuldade do Bolsonaro, do Haddad, passar dos 40%. Ó, na região norte e centro-oeste, ele tem 65% dos brasileiros de não votar nele de jeito nenhum. No sudeste, 60%. E no sul, 64%. Aqui está a maior dificuldade dele. Quer dizer, de crescimento. Eu acho também tem uma coisa... Ele está batendo no máximo. No máximo, certo? Porque para baixar a rejeição, nesse momento, é muito difícil. Até o comentário do Mourão, dizendo que seria melhor enfrentar o Haddad do que enfrentar o Ciro. Ele disse isso, que o Ciro seria mais difícil, porque o Ciro é alguém, um político detentor de um carisma, uma imagem, né, forte, ele consegue se comunicar. O Haddad perdeu aqui na eleição no primeiro turno, realmente assim, ele é fraco na comunicação, né? Sem dúvida. O PT, órfão de quadros, não tinha ninguém para colocar, o Lula coloca lá o poste e realmente tem uma dificuldade muito grande de se comunicar, principalmente com esse eleitorado mais popular do PT, né? É indubitável que o grande derrotado nessa eleição não é o Haddad, é o Lula. É o Lula, né? Porque o Lula, embora agora... Bom, isso ficou claro no primeiro turno, está ficando claro no segundo turno. Essa tentativa agora de esconder o Lula, que de fato é extraordinária, né? Depois de terem dito que o Haddad era o Lula era Haddad, agora escondem o Lula, tentam mostrar o Haddad como um não poste, né? O que não tá colando, evidentemente. Mas o grande derrotado é essa figura, né? que está ali preso em Curitiba, e que, de fato, é o outro fenômeno, eu acho, desta eleição, para além da eleição do Bolsonaro, é a derrocada da figura, do mito, não no mito Bolsonaro, mas do mito Lula, né? Como bem disse o Cid Gomes, lá diante dos petistas que o vaiavam, o Lula está preso, ô babaca. Exato, o Lula está preso, ô babaca. Né? Dito de uma maneira a la família Gomes, é assim, né? Mas, Caio, me conta aqui. Desculpa. Desculpa, Mário. Eu queria fazer uma pergunta para o Murilo. Diante desses números todos que vimos aí, Murilo, é possível dizer que esta eleição está definida? 100% definida não, é no dia, né? Mas ela está, eu diria, muito, muito, muito encaminhada. Sem um grande fato político, não vai mudar mais, certo? Eu acho que vai ficar estável, eu diria que ficaria estável, ainda para um crescimento do Bolsonaro, certo? Porque a expectativa de vitória é muito grande em relação ao Bolsonaro. As pessoas que votam no Haddad acham, uma grande parcela acha que o Bolsonaro é que vai ganhar as eleições. A rejeição do Bolsonaro é muito menor. Eu ainda aposto num crescimento do Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro cresce mais ainda? Um pouco, não muito mais também. Também já está chegando está batendo o limite. Certa eleição está batendo o limite. Salvo um fato político. Salvo uma nova facada, o famoso imponderável, né? Imponderável, aquilo que ninguém... Aquele susto que você nos deu na entrada aqui agora. Era uma brincadeira. Caio, você falou no Mourão, o Mourão andou se reunindo com banqueiros, né? Recentemente, inclusive para dizer, não, a gente precisa dizer que nós somos reais, né? Até a gente do Bank of America. Tá. Bom, qual que é a expectativa do mercado em relação ao Bolsonaro? A gente já sabe que as expectativas são boas, tanto é que quando sai uma pesquisa, a bolsa sobe, dólar cai, né? Mas o mercado já está precificando que pode não ser tudo isso, o programa liberal
do Bolsonaro? Ele já falou que, por exemplo, Eletrobras Então, sim, acho assim, e Petrobras não serão privatizadas, né? algumas considerações aqui. O mercado já deu como certa a vitória do Bolsonaro. Até tem o meu pequeno termômetro, que é o Felipe Miranda, que eu divido a sala com ele. Eu falei, Felipe, qual a sua expectativa para a pesquisa? Ele falou, já foi, acabou. Você está ainda vendo pesquisa? Já está definido. Então, o mercado já está trabalhando com esse cenário. E, na verdade, tanto Bolsa e dólar não tiveram uma performance melhor na última semana por conta do estresse lá fora, né? Foi a pior semana da Bolsa Americana na semana passada. Teve problemas sérios de confiança em relação ao guerra comercial e China e Estados Unidos. Isso, aquele dia que a Bolsa caiu quase 3% aqui, o mercado americano caiu mais do que 3%. Então, na verdade, o mercado já colocou a vitória do Bolsonaro. E também aí não existe uma opinião homogênea. Tem gente no mercado, acho que a maioria está dando um voto de confiança, está entusiasmado e animado de que finalmente a esquerda está cedendo a alguém da direita, mas alguém com Paulo Guedes do lado, com opiniões e uma cartilha liberal. Mas tem vozes dissonantes, né, que já estão questionando. Realmente, quando você vai a fundo com o Bolsonaro, as convicções dele não foram exatamente testadas em relação a uma cartilha mais liberal. Ele tem lá esse lado dele nacionalista, que às vezes aflora. Teve uma entrevista na semana passada na Rádio Bandeirantes, que ele falou que justamente não privatizaria a parte geradora da Eletrobras, criticou investimentos de chineses, né? Então, isso... algumas pessoas, parte do mercado tem um pé atrás, sim, em relação ao Bolsonaro. E, na verdade, o que o mercado está gastando tempo hoje, não é nem quem vai ganhar a eleição, como eu falei, o mercado está definido, mas como é que vai ser a composição do ministério, como é que vai ser a composição do governo, como é que vai ser exatamente a posição do governo em relação a privatizações, com a amplitude das privatizações, e a reforma da Previdência, né, que já entrou na pauta, e como é que vai ser essa reforma. Né, Rodrigo, não sairá como o Bolsonaro queria, não sairá neste governo. Né? Tudo indica que não. Seria o melhor dos mundos, né? Claro. Para o próximo presidente, qualquer que seja ele, que a reforma da Previdência, que não é algo lá tão popular assim, pudesse ser feita nos estertores de um governo fraco como esse, e aí o novo presidente já assumiria sem ter a obrigação ônus, de fazer, sem ter esse ônus, sem ter essa carga para carregar. Mas é algo praticamente impossível. Como é que está se vendo em Brasília houve uma adesão, né? Como era esperado, só os ingênuos acreditavam que um sujeito eleito presidente da República não teria um número... Pois não. E sobre isso, mais uma coisa que o pessoal do mercado está falando muito, e isso eles estão monitorando, é qual vai ser o tamanho da vitória. Realmente, um tamanho de uma vitória realmente esmagadora, eu digo esmagadora, acima dos 65% dos votos totais, dá muita força para o Bolsonaro para lidar na governabilidade no Congresso. Vai chegar perto disso, então vai é chegar isso. na margem Isso que o mercado também está fazendo Sei, continhas. Entendi. Mas do ponto de vista da adesão política, né, que a gente verificou agora nos últimos dias, todo mundo tentando dizer que está do lado do Bolsonaro, se bandeando do lado do Bolsonaro e tudo mais. Me conta aqui, Rodrigo, em Brasília, você acha que aparentemente não será um governo sem governabilidade automática, né? Mas até que ponto essas adesões que estão acontecendo neste momento, com um viés absolutamente eleitoral ou eleitoreiro, né, elas vão se concretizar mais à frente como, de fato, alianças que podem render a confecção a realização de um plano de governo, de determinadas metas e tudo mais. Como é que você está vendo isso? Olha, sempre tem aquela massa, aquela parcela importante do Congresso que vai com quem ganha, né? Não à toa o PP, por exemplo, o velho PP de Paulo Maluf e companhia, se declarou neutro na eleição e já tem alguns de seus integrantes tentando namorar o Jair Bolsonaro. Acho que não será um problema a governabilidade. A ver em que medida o Bolsonaro estará disposto a abrir as portas do governo para essa turma, porque é uma turma que sabemos que é bem complicada e que busca espaços no governo para fazer o que sempre fez
E nós, na curta existência da Cruzoé, já mostramos, já deixamos isso muito bem claro, o que essa turma faz. Então, eu acho que, uma vez eleito Jair Bolsonaro, o passo seguinte será justamente saber em que medida ele vai conseguir concretizar o plano de fazer um governo um governo diferente, sem o toma lá da cá. Sem o velho toma lá da cá. A gente vai ouvindo, vai lendo, né? vai apurando tal, que num primeiro momento parece que está assimilada a história de que não haverá toma lá da cá. Resta saber se isso ocorrerá num primeiro momento e se num segundo momento, né, quando começar de fato o governo e o governo precisar de votos no Congresso, né, o Executivo conseguirá manter um governo técnico. Né? Os adesistas tradicionais, eles sabem que a coisa não acontece assim da noite para o dia. Pode ser que no momento eles concordem, mas mais adiante eles sabem que vai haver um cargo ali na Anvisa e vão pedir, sabem que tem uma secretaria importante do Ministério da Saúde que lida com o orçamento poupudo. Eles vão bater na porta, olha, eu tenho esses votos, você tem esse cargo, vamos conversar? Esse é um processo que eu acho que o início do governo ainda não será suficiente para nos responder, para nos dar a resposta eficaz. Agora, caberá a nós manter, obviamente, a fiscalização, o escrutínio que temos feito desde sempre sobre os poderosos, acompanhar e mostrar que, olha, o significado de cada jogada, de cada aliança que vai se desenhar a partir de 1º de janeiro. Murilo, me conta uma coisa. Você acredita que se o Bolsonaro comparecer a um debate, isso pode mudar o quadro? Eu acho que Eu acho assim, que ele pode ir para a televisão e cantar Olha a Cabeleira do Zé, que não vai mudar nada. Na minha visão, hoje não muda nada, porque como a gente viu, o voto está muito consolidado. 91% diz que não muda mais. Eu acho que o voto está consolidado, eu acho que é uma grande fatia dos votos dele, é o anti-PT, aqui que eu queria entrar, Mário. Na última pesquisa que a gente trouxe aqui no primeiro turno, o Bolsonaro tinha 48,5% de rejeição. A rejeição dele caiu para 38%. Caiu. Aí me pergunto, como é que cai a rejeição? Cai porque eleitores que provavelmente aqui a justificativa é que não votam no PT. Sim. Não votavam nele. E agora já admitem a possibilidade porque é a única alternativa ao PT. Então ele tinha de 48, ele caiu para 38. E o Haddad, a gente era a única empresa também, Mário, que trazia uma rejeição maior do Haddad do que do Bolsonaro. Aliás, esse a forma que a gente foi muito questionado aqui. Exatamente. Parece que os outros institutos também mudaram a forma de medir a rejeição. Deixaram de apresentar aquele disquinho para fazer candidato por candidato. E agora, como só são 2, né, fica até mais fácil. O eleitor tem apenas 2 para definir. Assim, que assim, esse método é mais trabalhoso. Que naquele você pergunta uma vez só, aí você tem que perguntar candidato a candidato. Então você vê que o Haddad tinha 58, caiu para 55, o Bolsonaro caiu 10. Quer dizer, então você veja a vantagem que ele tem hoje. Ele ganhou aqueles eleitores que a gente falava, por isso que ele estava na frente no segundo turno das nossas pesquisas, vieram para ele mesmo, se confirmaram aqui. E aí então, pensando como é que terminou o quadro lá do primeiro turno, então ele abocanhou uma boa parte do eleitorado do Ciro também, hein? Porque senão ele não conseguiria avançar tanto. Porque o Ciro teve um crescimento na reta final, igual o Bolsonaro teve, um arranque final, principalmente para cá, não no Nordeste. Ele cresceu também no Sul e Sudeste. E era muito evidente aquilo que eu falei aqui também, que regionalmente esse repasse de voto estava muito casado também. Os votos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, principalmente, Ciro, iriam mais para o Bolsonaro, Sim. seja de quem fosse. E do Nordeste, mais Haddad. Sim. É curioso porque existe uma tese aí também de que a boa parte dos eleitores que vão votar no Haddad se sentem livres para expressar o voto, porque do outro lado tem o Bolsonaro, ou seja, não, eu não estou votando a favor do Haddad nem do PT, eu estou votando contra o Bolsonaro. Evidentemente que do ponto de vista estatístico é muito difícil de medir, nem sei se também é muito expressivo, né? Mas corre essa... Antipetista votando no Haddad. Antipetista votando no Haddad, se sentindo livre, porque do outro lado tem o Bolsonaro com esse discurso, enfim, que às vezes parece um pouco difícil de ser assimilado. Agora, né? Para o Bolsonaro ter um arranque final, o maior crescimento dele ainda, onde ele tem mais espaço para crescer, é no Sudeste.
Eu acho que Sul, Centro-Oeste já está No batendo topo os aí. limites. Eu me entendeu? pergunto, que eu também não sei se é uma questão fácil de responder, o Sudeste tem um grande Nordeste, né, dentro dele, são Parte de Paulo, Minas. cidade do Nordeste. Eu não sei até que ponto também o eleitor nordestino em São Paulo ou no Sudeste, ele tem alguma influência sobre o voto do seu parente que está no Nordeste. Ó, né? Mário, uma coisa que chama muita atenção na pesquisa que nós fizemos no estado de São Paulo, é a diferença do Bolsonaro no interior de São Paulo, ela é muito, mas muito maior do que a vantagem Pois na é. capital. Onde tem maior concentração de nordestinos. nordestinos. Exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa quantidade de gente que vai votar no Bolsonaro, que diz que vai votar no Bolsonaro no Nordeste, é extraordinário, né? É impressionante. 35%. 35%, ou quase 37%, né? Assim, dentro da margem de erro para cima. Então, às vezes eu me pergunto, né? Comecei a me perguntar, embora esse grande Nordeste, dentro de São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo, né, seja um reduto ainda mais petista do que os que não são petistas não influenciam, né? Mas isso assim, eu estou aqui dando Olha, tratos à bola. se essa né? onda continuar, Mário, essa onda Bolsonaro se mantiver forte, ela não descer, não cair na reta final, eu aposto em dizer que o grande desafio do Bolsonaro nessa eleição seria empatar as eleições do Nordeste. Que essa realmente seria a grande derrota ao PT. Eu acho que Certo? já é Eu uma acho- derrota, não, porque mas eu acho que há eles nunca possibilidade. tiveram uma votação tão Eu acho que baixa, hoje né? há a possibilidade de chegar muito próximo do Você empate. está falando que o empate, o que seria? Se Alguma perder coisa... com 5, 6%. 6%? Você acha Eu acho que é pode ser? possível. Eu acho que hoje, se a onda Bolsonaro continuar, Da televisão principalmente, entrando, Mário, porque assim, vai ter uma abstenção muito maior nessa eleição, que não tem eleição de deputado, não tem eleição Sim. de governador, não tem eleição de senador. Em muitos estados a eleição foi decidida no primeiro turno, principalmente no Nordeste, onde o PT governava, onde tinha a força dos governadores que carregavam essas pessoas para votar, Agora, no sentido de induzir. uma vez liquidado o primeiro turno, capaz das não pessoas vai. não se motivarem tanto para votar. no jargão político, perdeu Eu o acho que, perdeu o que é, palanque, é né? possível assim haver esse crescimento, entendeu? Do Bolsonaro, não dizendo ganhar, mas eu acho que é possível chegar próximo ao Haddad lá. E o Essa eu PT acho, perde um ativo para o futuro, inclusive, né? Porque tem esse eleições é o municipais grande- daqui a 2 esse eu anos, acho que é, o né? grande, é a grande Depois... mudança. Eu acho que essa hoje é a grande. Porque o Sul, Sudeste, Centro-Oeste já eram contra, não tem muita novidade. Eu acho que a novidade pode ser o resultado do Nordeste. Você, nas suas pesquisas estaduais, vamos fazer um rápido balanço aqui, você estava falando aqui para a gente que, à exceção do Rio Grande do Sul, as eleições estaduais aí para governador, parece, São Rio Paulo. Grande do Sul e São Paulo, né? Por exemplo, em Minas parece que a fatura está liquidada em favor do Zema. né? Muito difícil. Muito difícil. Tem que acontecer um fato político também para a Anastasia fazer a virada. Sem fato político, mais provável é a vitória do Zema. Rio E de o Janeiro. PSDB, vale um parênteses, está desesperado, Claro. tentando buscar justamente Claro. essa bala de prata para tentar derrubar o Zema, porque o partido ficou muito esvaziado após o resultado do primeiro turno e são restritas as perspectivas de poder que restaram. Em Minas, São Paulo é Dória, que para muitos tucanos não é E olha, o PSDB tem original. Então, Minas, eles estão tentando a todo E custo... você vê o caso do próprio PSB. a bala de prata. O próprio PSB. Eu acho que se o Márcio França perder e o Hollenberg, tudo indica também, pelas pesquisas também, é muito difícil a reversão, também será uma derrota para o PSB. Para a né? PSB. Também. Para o Aqui em PSB. São Paulo, o Dória, pelas pesquisas, tem uma ligeira vantagem sobre o França. Ele está apostando muito no discurso antipetista, né, no bolso Dória, inclusive. né? Eu tendo a crer que isso pode ter resultado aqui em São Paulo. né? Mas isso que você está falando em Minas é fantástico, porque a gente já tinha dito aqui, uma obviedade, que Minas ia ser definidora, né, da eleição. Sempre é um microcosmo muito, muito eloquente, né? Inclusive, porque metade de Minas é Nordeste, a outra metade é Sudeste. Né? E quando o Bolsonaro estoura em Minas, leva junto, né, a onda, né, leva junto o Zema. agora- Zema vai. Coisa que eles não esperavam. Mário, existem duas grandes zebras nessa eleição que ninguém apostaria uma semana antes da eleição. Ninguém apostaria são? no Zema e no juiz do Rio. No sim. juiz. O Wetzel. O Edson, ninguém apostaria nos dois. Se eu viesse uma semana antes aqui, falasse para vocês, ó, vai ganhar o Edson. Seria vai taxado ganhar o de Zema, louco. Mas Você seria louco, como interno. é que você explica que as pesquisas não tenham detectado Muito simples. este fenômeno? Muito simples, Mário.
Você olha o seguinte, porque o Paes, no Rio é mais fácil explicar, que o Paes em nenhuma pesquisa passava de 24%. Ele liderava, mas com um percentual muito baixo. As pessoas estavam procurando uma alternativa contra o Paes. A hora que apareceu o juiz, migrou tudo. Então, Murilo, É a mesma coisa da história PT do Bolsonaro. Mas já tinha opção de juiz. O que eu não consegui compreender foi que na boca de urna, a pesquisa de boca de urna trouxe um dado que as outras pesquisas... Porque o eleitor guardou segredo, é isso? Eles não diziam para o pesquisador... que era juiz. Exatamente. Quando as pesquisas de sábado e de sexta mostraram tanto o Zema quanto o juiz com 14%, a população achou neles a alternativa para derrotar. Porque se as pesquisas de sábado trouxessem o Zema com 4, 5, como trouxeram na terça e na quarta, e o juiz a mesma coisa, 6, 7, que seja, não teria isso. Bom, o que fica claro pela sua fala é que assim, a desconfiança, não estou dizendo que a desconfiança dos eleitores, ela, em relação a pesquisas, ela até certo ponto tem sentido, mas tem isso também, quer dizer, as pesquisas, elas claramente podem influenciar sim uma eleição. Influenciam, pouco influenciam. Podem influenciar sim. É aquilo então, que o Murilo diz, o eleitor brasileiro gosta de votar em quem tem chances reais de ganhar. O caso do Rio e o caso de Minas. Pois é. Eu acho que esses dois casos são claros, onde as pesquisas, ao meu ver, ajudou demais, tanto o Zema quanto o juiz. Por isso que a gente abordou isso aqui na nossa primeira pesquisa, quando não fizemos o segundo turno, né? De fato, eu acho que seria uma medida saneadora nesse aspecto, não haver pesquisas para segundo turno durante o primeiro turno. Porque isso reforça, como a possibilidade de ocorrer erros é grande, eu vou chamar, estou sendo aqui benevolente, né? Eu acho que não deveria acontecer isso. E olha, eu sou um jornalista, sou a favor da liberdade de opinião. Eu acho que o Murilo não vai gostar dessa ideia. Mas ele mesmo falou isso. Eu sou mesmo, tanto que a gente não fez, a gente fez por uma insistência. Exatamente. Por quê? Porque é inconsistente e pode levantar induz, assim, da margem, induz, né? Então é bom que não haja. Vamos combinar. Vamos fazer. O Paraná foi o único instituto que deu uma vantagem grande do Bolsonaro no segundo turno. Todos os outros trouxeram empate técnico. E olha... E a menor rejeição, né? E da boa, não estou acusando ninguém, mas eu não engulo essa de empate técnico, tendo uma pesquisa que mostra uma diferença de 9 pontos. Mário, outra coisa que fica muito claro é o seguinte, a pesquisa ela também não pode ser usada, como ela foi usada, as pesquisas de segundo turno, no horário eleitoral gratuito. Tanto Ciro Gomes quanto Geraldo Alckmin, o principal argumento, o marketing dele só falava uma coisa. O único capaz de vencer o Bolsonaro no segundo turno. Então, quer dizer, a pesquisa ela passou a ser um instrumento de campanha, ela não pode ser um órgão indutor desse jeito. Que o eleitor fica pensando, quer dizer, isso tem que vetar também. A gente está sempre com... o Brasil parece ser o país das ideias erradas mesmo, né? Porque a gente fica preocupado com fake news, né, e o TSE e tal, e o Rodrigo bem sabe, que foi ele que me disse, olha, eles não têm capacidade nenhuma de controlar fake news, porque é impossível. E as fake news não tiveram, ao contrário do que dizem os petistas, não estão tendo, né, esse efeito devastador sobre campanha, não é verdade. Não é verdade. Até eu não me lembro mais qual foi o instituto que fez uma pesquisa a respeito, e mais de 50% dos leitores, ou próximo disso, os eleitores disseram que não haviam recebido fake news, e a outra parte disse que recebeu e não acreditou, desconfiou. Então, o eleitor não é esse idiota que tentam pintar, né? Não é esse idiota. Então, a gente fica preocupado com fake news, eu digo, o Brasil, exageradamente, e não fica preocupado com coisas que efetivamente podem influenciar no resultado de uma maneira imprópria. Que eu acho que é o caso da pesquisa de segundo turno e primeiro turno. Né? É usado indevidamente, como você falou, por candidatos, e aí não importa a coloração, né? E pode induzir, de fato, o voto, né? Já no primeiro turno. Sim, reduz sensivelmente a possibilidade de um candidato que começa pequenininho ali chegar adiante, Exato. Porque o eleitor quer votar Exato. em quem tem chances de ganhar. Então, por mais que ele goste lá do candidato que tá começando, é o novo na política e tal, e não tem o recall, não tem nada, ele vai deixar de votar
porque ele quer votar em alguém que vai chegar Exato. à reta final com chances de se eleger. O brasileiro vota como se estivesse a jogar na loteria. Exato. Então, assim, eu acho que para evitar Quer ganhar. problemas, inclusive até mesmo uma desconfiança em relação aos institutos de pesquisa, eu recomendaria que não houvesse pesquisa de segundo turno durante o primeiro turno. Vamos lidar com o quadro da realidade do momento, né? Que eu acho muito mais saudável, né? Inclusive. Tem pergunta? Tem as perguntas. Você sempre lembra das perguntas. Eu gosto das Obrigado. perguntas. Você gosta das perguntas? Eu também gosto. Mas é que isso, rapaz. Vamos lá. O Wellington Lucas pergunta o seguinte, Murilo: o número de abstenção, pessoas que disseram do ponto de vista de vocês, mas eu acho que o Murilo pode responder isso, pode prejudicar o Haddad ou o Bolsonaro? Não. Nessa altura acho que não há... Eu acho que nessa altura é igual. Uhum. Quer dizer, eu acho que se for prejudicar alguém, vai prejudicar o Haddad, porque o eleitor dele está mais desmotivado, né? Certo. Mas eu acho que não vai prejudicar nenhum. O Luciano Silveira perguntou se o segundo turno está liquidado. Eu acho que essa questão já foi respondida do ponto de vista do mercado. Como disse o Caio Mesquita, está liquidado. O mercado já deu a vitória do Bolsonaro como certa. Evidentemente que do ponto de vista estatístico e político, como disseram o Murilo e o Rangel, é claro que sempre, se houver uma hecatombe, um fato político relevante ou uma, como você usou, qual foi a palavra que você usou? O imponderável. Um imponderável. Um imponderável. Um ponderável, né? Um imponderável, uma outra facada, né? Um tiro, né? Aí sim eu acho que a coisa pode mudar. O Ricardo Aziz pergunta: a vantagem de Bolsonaro pode estimular que indecisos acabem votando nele por não verem chance de vitória de Haddad? Sim, eu acho que existe uma coisa muito clara na pesquisa, que é a expectativa de vitória. A expectativa de vitória do Jair Bolsonaro, nós temos os números aqui, Mari. Quem acha que o Bolsonaro vai ganhar as eleições, deixa eu pegar aqui, a grande maioria dos eleitores acha que o Bolsonaro será eleito presidente do Brasil. Se não me engano, um minutinho só, deixa eu pegar aqui, segundo turno presidencial. Aqui estamos. Aqui. Expectativa de vitória, 71% dos eleitores acham que o Bolsonaro será eleito presidente do Brasil. Isso entre os eleitores do Bolsonaro e do Haddad? Isso é o resultado geral. Total. Dos eleitores do Fernando Haddad, 39% acha que o Bolsonaro será eleito presidente do Brasil. Quase 40%. Quer dizer, então isso pode ajudar o Bolsonaro ainda na reta final, fazendo tanto que o eleitor do Haddad não vá, ou o voto de quem gosta de votar em quem vai ganhar. E a abstenção tende a ampliar o fosso aí, né? Nos votos válidos, como só contam no fim os votos válidos, né? Se muita gente deixar de ir... E com certeza vai ter uma abstenção maior nas Aumenta. Eleições pelo fato de não ter as outras eleições juntas. Né? Sim. Eu vou fazer aqui uma última pergunta e eu vou dar a minha resposta, mas enfim, cada um fique livre. Eu fico impressionado, porque a Cruzoé chegou a fazer uma matéria, né? Nós fizemos uma matéria no início da revista sobre como o senhor Ninguém estava à frente de todos os outros candidatos, né? O que mostraria uma desilusão dos eleitores, uma decepção, uma falta de confiança na democracia dos eleitores brasileiros. E o que está se vendo é algo muito pelo contrário. Eu estou para ver uma eleição com um grau de engajamento, né, dos cidadãos tão grande. O que as pessoas chamam de polarização e divisão do país, da né? sociedade. Né? Eu vejo do ponto de vista do copo cheio. Eu acho que as pessoas estão preocupadas com o destino do país, porque veem que o destino do país determina o seu próprio destino, independentemente de quem vão votar. É óbvio que se isso descamba para a violência, para o eterno impasse, não será bom, mas nesse momento eu acho impressionante o dado, por exemplo, que o próprio Datafolha pesquisou e forneceu, que 69% dos brasileiros acreditam e acham que a democracia é o melhor sistema de governo. Nunca houve um índice tão grande de confiança na democracia no Brasil.
Isso é um dado muito relevante e muito importante, inclusive para rebater aqueles que dizem que a democracia está sob ameaça no Brasil. Não, os cidadãos estão vigilantes, né? Vigilantes em relação a minha opinião pelo menos, a quaisquer candidatos, seja de esquerda, seja de direita, né? Que a democracia é um bem que foi conquistado pelos brasileiros, a duras penas, é uma conquista, né? Que ela sempre vai sofrer testes de estresse, seja à esquerda, seja à direita, né? E que os testes de estresse tendem a fortalecer a democracia e não a enfraquecer a democracia. Eu não sei, você faz pesquisa há tantos anos, como é que você vê, do ponto de vista do estatístico, do sujeito que está no Instituto e que faz também uma série de outras pesquisas? Eu acho que essa história com a volta da ditadura só é um case da campanha. É uma coisa para atingir o candidato Bolsonaro. Mas a população não engoliu isso. Tipo, a população não absorveu isso. Esse é um case que não deu certo, entendeu? Esse não é um caso que pegou. Certo? Eu acho que passado a campanha, isso encerra-se de vez. Essa é uma discussão de campanha política. Sobre isso, inclusive... Acho que acabou essa discussão. Esses últimos dias, essa última semana vai ser... Essa semana, a semana que vem, vai ser um tiroteio terrível. Experiência própria ontem. Ontem resolvi ver o programa eleitoral com as minhas filhas. Não sei se vocês viram o programa eleitoral ontem. O negócio da parte da tortura do PT. Eu tenho uma filha de 5, de 8, tive que desligar a televisão rapidamente. Foi um negócio... Assim, agora... É uma peça de campanha. Tentar vender isso, né? Às 8 horas da noite, ver cenas como aquela na televisão. Caio, do ponto de vista econômico, evidentemente, qualquer fechamento no Brasil seria uma catástrofe para o político que promovesse isso, né? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Até outro dia, alguém falou, olha, é absurdo, do ponto de vista, a economia, a moderna economia num país como o Brasil, né, não admitiria mais nenhum tipo de fechamento ou cerceamento democrático, né? Isso condiz com a visão do mercado. Não, sem dúvida. Na verdade, assim, se você olha quem está apoiando o eleitorado do Bolsonaro, você olha aí, se você fizer cortes, você tem cortes socioeconômicos, ou seja, empresários, obviamente, estão tendo um apoio, né, maciço para o Bolsonaro, e interessa aos empresários, interessa a quem participa da economia ativa. Um país aberto, um país inserido, um país e um país fechado com um golpe militar retrocedendo para a ditadura não interessa para ninguém, né? Não faz sentido algum do ponto de vista racional você apoiar esse tipo de... Então as pessoas estão apoiando o Bolsonaro não porque vem no Bolsonaro assim alguém que vai promover a ditadura. Se isso for percebido como uma ameaça concreta, se afastariam imediatamente, né? E agora, Caio, como cidadão, não como pesquisador, tem uma resposta que a gente sempre volta para as pessoas. Você acha que as Forças Armadas no Brasil hoje têm condições de tomar o Brasil? Tomar um golpe? Financeiras, estruturas de fazer um golpe? O Rio de Janeiro já foi uma dificuldade tremenda de quem ia pagar a conta. Você lembra dessas discussões? Como é que você vê? Como é que faz para tomar uma conta de um Brasil inteiro? Tomar conta de Rio, São Paulo? Mas, gente, eu acho que não é que se falar em tomar. A eleição está sendo resolvida no voto. Então isso Aliás, eu queria fazer a pergunta, porque a Cruzoé fez uma matéria sobre os militares, né, dizendo assim, olha, não é que a intervenção militar, que havia, né, uma demanda aí de um pequeno grupo de... Não, mas os militares já estão no poder, Sim, né? o governo Temer é repleto de militares. Como é que você vê a participação dos militares, a eventual participação, eventual não, a certa participação dos militares no governo Bolsonaro? Então, do ponto de vista político. Na última edição da Cruzoé, nós mostramos uma matéria especial sobre os generais que estão engajados na campanha do Bolsonaro, que mantém nós chamamos de bunker, uma sala no subsolo de um hotel de Brasília, onde eles se reúnem diariamente para traçar alguns projetos de governo para o Bolsonaro, sob a liderança do general Augusto Heleno, um general da reserva, que está participando da campanha, está no comando da campanha do Bolsonaro. Inclusive foi cotado para ser o vice, enfim, não deu certo. Parece que vai haver, sim, uma influência. Eu não sei em que medida isso vai gerar alguns embates, porque alguns deles têm uma visão mais estatista,
em contraposição à visão de mundo do Paulo Guedes, por exemplo, mas acho que a participação vai ser bastante ativa. Vamos ver como será isso no dia a dia, em que medida isso vai refletir em problemas que o Bolsonaro terá de administrar, terá de mediar, sabe? Mas não há dúvidas de que vai haver uma participação. Agora, do ponto de vista histórico, estritamente histórico, é importante lembrar que a República, né, ela foi feita por militares. Alguns chamam até de golpe, né, contra o velho, coitado Dom Pedro II. Mas os militares na República Velha, também no Estado Novo, né, até 64, sempre participaram, seja democraticamente, seja não democraticamente, sempre tiveram uma participação muito ativa na política. Isso é um fato histórico, né? Fizeram a República, o tenentismo, levaram Getúlio Vargas até lá, depois derrubaram Getúlio Vargas, né? Um militar se elegeu presidente no final do Estado Novo, depois tentaram tirar o Getúlio, né? Porque o Getúlio também deu razões para isso, não vamos esquecer. Veio 64, né? Os militares se retiraram depois com a redemocratização do Brasil, e eu acho que eles voltam neste momento, já voltaram, na verdade, né, no governo Temer, de uma maneira um pouco mais discreta, eles voltaram a ter uma participação política, o que não é necessariamente ruim, desde que se atenham aos princípios democráticos e constitucionais, como, aliás, vem dizendo que vão se ater, né? Porque são brasileiros, são cidadãos brasileiros, né? Vamos lembrar que nos Estados Unidos um general foi presidente da República, né? Eisenhower. Né? Então, no fato de ser... O que eu quero dizer é o seguinte, o fato de ser militar não significa necessariamente que o sujeito é antidemocrático, né? Até porque na história da República Brasileira, que é uma história conturbada, os militares sempre tiveram um papel, seja para um lado, seja para o outro, seja para o bem, seja para o mal, né? E talvez tenha chegado o momento deles reinserirem-se, né? De se reinserir na política brasileira de uma forma absolutamente legítima. Eu vejo desse ponto de vista, assim, não encontro até o momento nenhum motivo para acreditar que não vai ser assim. Bom, dito isto, o Caio tem aquele recadinho? Sim. Eu até comentando, trocamos bastante mensagens esse fim de semana, prolongado, e realmente faço um convite aqui para a assinatura da Cruzoé. Dei os parabéns para o Mário e estendo aqui pessoalmente para o Rangel. A Cruzoé está voando, é a publicação realmente imperdível hoje para entender o Brasil. Essa edição da semana, do fim de semana, estava inacreditável. Falava dos militares do Bolsonaro, falava da nova direita, falava do destino dos tucanos, falava do envolvimento do Gaddafi com o Lula. Reportagens aprofundadas, investigativas e uma leitura muito gostosa, né? O pessoal realmente está de parabéns ali pela qualidade do texto que eles têm, muito, muito bom. Então, aproveitando aqui a finalização desse live, convido a todos, tem um botão aqui para, se você não é assinante, para passar a ser assinante da Cruzoé, isso tanto quem acompanha o Antagonista, como também para os leitores e assinantes da Empíricos. Quem assinar agora a Cruzoé, 2 vantagens imediatas, consegue ter uma promoção, um preço especial, que é só hoje, para assinatura anual, um pagamento mensal de R$ 12,90, e além disso, o acesso a essa pesquisa, com todo o detalhamento da pesquisa preparada pelo Murilo, e realmente a performance da Paraná no primeiro turno mostra que essa pesquisa que você deve acompanhar é a referência para você saber o mapa para onde estão indo as coisas. Então aproveite aí, clique, torne-se um assinante da Cruzoé, que é essencial para você entender as coisas que estão acontecendo. Bom, muito obrigado, Caio. Feito o reclame, eu quero agradecer a presença do Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, inclusive pelas pesquisas que fez para nós, sempre muito, muito objetivas e muito precisas. Ao Rodrigo Rangel, diretor da Cruzoé, de fato é um orgulho trabalhar com ele, toda a equipe da Cruzoé. Ao Caio Mesquita, nosso sócio, sempre presente. E agradecer principalmente a você que nos acompanha
e que sem você nós não existiríamos. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado por tudo que você nos proporciona. Até logo.